ação, né? Não só com reagir, mas no sentido de fazer com que a cidade, de fato, transforme a questão das desigualdades como sua prioridade. Então, acho que a pandemia também trouxe muito isso, né? Os efeitos muito diretos das desigualdades sociais, muito diretos sobre a questão das mortes, o número de óbitos nas regiões periféricas, a gente viu que foi muito maior, não só pela população, claro, mas também pela dificuldade no atendimento, pelas questões de infraestrutura, né, o número de pessoas contaminadas e de mortes nas periferias foi muito maior, entre outras questões que essa pandemia deixou muito evidentes, né, em relação à desigualdade social. Então, a gente acabou direcionando, pelo menos, a comunicação do projeto para interagir com isso, por mais que a gente já tivesse nessa construção desde o ano passado. E, como eu falei também, é uma parceria com a Fundação Tite Setúbal, que é uma fundação filantrópica muito importante aqui também de São Paulo, que atua sobre o tema das periferias e também em questão em relação às desigualdades. O projeto, como eu falei, ele tem essa perspectiva de falar de inversão de prioridades no planejamento municipal. Então, a ideia é de que a gestão pública, e, enfim, tanto no executivo, né, diretamente a prefeitura, quanto também a atuação do legislativo, possa estar visando sempre a redução das desigualdades, que, não sei se todo mundo sabe, mas é um princípio constitucional, né? Então, todas as legislações do país, né, segundo a Constituição, elas deveriam respeitar, elas deveriam estar no sentido de reduzir as desigualdades sociais. E isso está logo ali no começo da Constituição. Não lembro o número do capítulo, do artigo exatamente, mas é um dos primeiros artigos ali da Constituição. Então, não é só uma questão de agora, né, de momento. A atuação do poder público em relação ao combate às desigualdades sociais, ela está prevista na Constituição, inclusive. Essas metas de referência, como a gente está chamando, elas estão baseadas em 4 premissas, vamos dizer assim, né, que é aquilo que os planos setoriais municipais já dizem, então, o plano de habitação, o plano de mobilidade, o plano de cultura, o plano municipal de saúde, de educação, todos esses planos municipais que já foram aprovados, eles propõem uma série de objetivos para a cidade, que a cidade deve alcançar dentro de cada área. E a gente resgata esses planos setoriais, que muitos deles vão estar em vigência agora nos anos 2020 e vão tendo que serem renovados aí em 2028, 2030, 2032, mas para essa próxima gestão, praticamente todos os planos municipais que a gente tem, eles vão estar em vigência. Então, é um momento muito interessante para a gente tentar resgatar aquilo que os planos municipais determinam, né, enquanto o sentido da atuação do poder público. Então, essa é a primeira premissa. A segunda são o que a gente chama aqui de boas práticas nacionais e internacionais, que é naqueles casos em que a gente não tem políticas públicas municipais aprovadas, a gente vai buscar bons exemplos em outros lugares, né? Então, por exemplo, São Paulo não tem, por incrível que pareça, um plano municipal de desenvolvimento econômico, um plano municipal de trabalho e renda. Essa legislação não existe. Ela estava sendo elaborada agora, ano passado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico começou um processo, mas que não foi finalizado, e também foi muito, muito rápido, assim, né? Não foi um processo tão amplo quanto poderia ter sido. Então, nesse caso, por exemplo, a gente buscou exemplos e ações de outros lugares, né, para tomar como exemplo para a cidade de São Paulo. Uma terceira premissa que está por trás desse trabalho é isso que a gente está chamando de território como lugar de integração das políticas, que significa dizer que, atualmente, as políticas são muito organizadas a partir de setores. Então, você tem a política da Secretaria de Habitação, a política do transporte, né, na Secretaria de Transporte, a política de cultura vinculada muito à Secretaria de Cultura, e a ideia é de que a gente comece a pensar a cidade a partir das demandas territoriais. Então, né, todo mundo aqui conhece a região em que mora e conhece as dificuldades e as potencialidades da sua região. Então, a ideia é de que a prefeitura consiga dialogar mais com isso. Assim como os vereadores, muitas vezes, têm uma ligação forte com a sua base territorial ali, com a sua base eleitoral em determinado bairro, por exemplo, a ideia é de que a prefeitura olhe para o território do ponto de vista integral. Não é só olhar para a escola, não é só olhar para o posto de saúde, mas é olhar para como que aquela população daquele bairro está sendo atendida pelos serviços municipais.
e possa, inclusive, participar dessa gestão e dialogar com a prefeitura em torno desses problemas locais. Então, quando a Regional São Paulo tem um material, como eu falei, né, o Mapa da Desigualdade, por exemplo, que mostra muito especificamente os dados do município dentro de cada distrito. São Paulo tem 96 distritos, então tem uma variação imensa no atendimento à população, a depender de onde essa população viva. Então, isso é uma premissa desse trabalho, pensar a partir do território, né? E a quarta premissa é dialogar com a Agenda 2030, que é a Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu também não sei o quanto é de conhecimento amplo, mas tem uma agenda das Nações Unidas, da ONU, né, que foi assinada pelos 190 países, mais de 190 países, o Brasil é um desses países que assinou compromissos em torno disso, que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda de desenvolvimento não só econômico, mas desenvolvimento econômico, social e ambiental, entre 2015 e 2030. Então, por isso que a gente quer dialogar com essa data de 2030 também, porque tem uma série de monitoramentos e diálogos, inclusive em nível mundial, que estão sendo realizados em torno dessa Agenda 2030. Isso são as premissas. E o projeto ele tem 4 etapas. Hoje, na verdade, eu estou apresentando essa publicação que vai ser lançada agora em agosto, que fala só dessa primeira parte, que a gente está chamando de metas de referência, que é a parte que tem mais, vamos dizer assim, conteúdos, né, e dialogando com o programa diretamente de candidatos, programa de governo e futuramente com o programa de metas da gestão. Então a gente vai falar sobre essa etapa 1, programa de metas, mas eu vou passar rapidamente pelas outras etapas para vocês terem uma ideia. Inclusive também essas outras etapas podem ser úteis para a construção e para que vocês conheçam algumas questões que a sociedade civil está trazendo para o debate público e podem ser apropriadas por vocês da maneira que vocês acharem mais adequado. Mas, então, a gente fala também de regionalização e redistribuição do orçamento municipal, que hoje em dia a gente sabe muito pouco de quanto a prefeitura gasta em cada região da cidade, a gente não tem esse número, só 9% do orçamento do município a gente consegue identificar em que bairro foi gasto, só 9%. Então, tudo isso que a gente vê, às vezes, de recurso para subprefeitura X, subprefeitura Y, isso é uma parte muito pequena do orçamento, geralmente relacionada a pequenas obras que as subprefeituras podem fazer. Mas a gente não sabe quanto a prefeitura gasta com saúde, educação, transporte, meio ambiente, cultura, em cada bairro, por exemplo, entendeu? Então, o desafio está relacionado a isso. E a redistribuição, porque tem uma proposta aqui de que o orçamento da cidade seja distribuído pelas subprefeituras de acordo com as suas demandas, de acordo com a sua necessidade, a partir de critérios de vulnerabilidade social, por exemplo, que eu vou explicar mais na frente. A terceira etapa é quando a gente fala de decisão participativa das prioridades no território. Então, a gente vai ter ainda, né, dentro desse projeto que a gente está fazendo, uma espécie de piloto na subprefeitura de São Miguel Paulista e na subprefeitura de Pirituba-Jaraguá, com a população local. A gente está esperando poder fazer reuniões presenciais, se a gente conseguir ainda fazer esse ano, mas para fazer para apresentar cenários de investimento público e ver como que a população vai reagir e o que ela opina. Então, eu vou apresentar isso também mais na frente. E a quarta etapa, que é já pensando na gestão, né, implementada, uma vez que a próxima gestão se inicie, como que pode ser promovida essa descentralização, aquilo que eu mencionei, de como que a prefeitura consegue atuar de fato a partir do território e não só a partir da questão setorial, né, da habitação, separada da saúde, da cultura. A ideia é pensar de maneira integrada a partir dos territórios, dos bairros da cidade. Então, essas são as etapas de implementação do projeto. Aqui parece uma tabela bastante complexa, acho que não vai dar tempo da gente passar por tudo, mas a ideia é focar hoje, pelo menos, nessa parte aqui das metas de referência, né? Então, uma visão de cidade para 2030, quais são as políticas prioritárias e como que a gente pode medir esse avanço. E a ideia é entrar um pouco mais nessa discussão. Então, são 50 metas que a gente está trazendo, em 10 temas, 10 áreas de política pública, vamos dizer assim, a partir de 3 narrativas integradoras. Exatamente porque são propostas, muitas vezes, que dialogam entre si, por mais que não sejam do mesmo tema, mas a gente sabe que a educação dialoga com a cultura, que dialoga
às vezes com a questão da assistência social ou da saúde. Então, são temas que dialogam muito, então a gente agregou isso em três grandes eixos, vamos dizer assim, né? Então, as metas propriamente ditas que eu falei, então, são os três eixos, né? Que criar oportunidades e construir a nova economia, cuidar e educar, e conviver e aproximar. Esses são os títulos dos eixos, né? 10 temas, então tem políticas públicas de várias áreas envolvidas, e esse conjunto de 50 metas para a cidade, com aquilo que cabe para a próxima gestão alcançar até 2024, para a gente conseguir chegar nessa cidade menos desigual em 2030. Então, esses são os três eixos, né, que eu mencionei. Eu vou entrar no documento daqui a pouco para a gente ver isso com mais detalhe. Então, aquela etapa 2 que eu falei de regionalização, falei de redistribuição do orçamento municipal, a construção desse índice de distribuição orçamentária, que é uma proposta de critérios para a distribuição do orçamento de acordo com as vulnerabilidades de cada território. Essa tabela é uma proposta de distribuição por subprefeitura, né? A etapa participativa, que eu mencionei rapidamente, e a etapa da governança territorial, né? Deixa eu abrir aqui o documento, que acho que aí a gente consegue avançar melhor nos conteúdos, né? Inclusive até para vocês poderem se situar melhor, para não ficar aqui tão abstrato como talvez eu esteja falando. Vocês estão conseguindo visualizar esse PDF aqui que eu abri? Sim, sim. Legal. Estamos vendo. Então, esse é o documento que eu vou compartilhar com vocês na sequência. Esse é o documento que a gente vai lançar agora em agosto, então também é importante não circular, enfim, tão publicamente ainda, que a gente ainda vai fazer um lançamento na semana do dia 17, provavelmente, assim que a gente confirmar a data, a gente vai passar para vocês, e onde estão sintetizadas as metas, né, então são 50 metas de referência para uma cidade mais justa até 2030, mas vocês vão ver que tem metas aqui para 2024, que é, enfim, o período que vocês estão atuando agora nessa eleição, né. Então, aqui uma introdução, uma carta da diretoria das duas instituições. Então, esse é o grande chamado, né? Falar de uma cidade mais justa, onde todo e qualquer morador possa se desenvolver plenamente e tenha as mesmas oportunidades. Então, o CEP, né? Ou seja, o lugar de moradia, a sua cor ou o seu gênero não podem determinar a qualidade de vida da população. Então, a questão da Covid, por exemplo, acentuou essa questão das desigualdades, e eu acho que mais do que nunca é hora de reverter essa trajetória, né? Então, tem um chamado aqui à ação muito claro. Tem uma abertura que fala da questão da concentração dos postos de trabalho em determinadas regiões da cidade, né? Concentração das vagas das universidades também em algumas regiões da cidade. A questão da idade média ao morrer, que a gente sabe que no bairro de Moema, né, a média da idade com que as pessoas morrem em Moema é de 80 anos. Enquanto em Cidade Tiradentes, essa média é de 57 anos. E a média da cidade é de 68 anos. Então, Igor, desculpa atrapalhar a apresentação, só pedir uma gentileza, se você ampliar um pouquinho a tela, eu acho que fica melhor. Isso, aumentar, Tá. Aí a gente consegue enxergar um pouco mais, um pouquinho mais. Não sei se já está no máximo aí. Ah, melhorou, maravilha. É que aí vai ficar muito texto, eu acho, vai ficar um pouco confuso, mas enfim, a ideia é só passar mesmo por esse documento. Conforme você for passando, a gente vai vendo os destaques que você fez, ficar melhor. Tá. Então eu diminuo? Não, eu digo, desse jeito fica melhor que a gente vê os destaques conforme você vai falando, né? Ah, tá, entendi. Mas é isso, então essa diferença da idade média de morte, né, de Moema para a cidade de Tiradentes, são 23 anos de diferença. Então, isso é uma coisa muito chocante que a gente tem na cidade de São Paulo, né? A média de salário também das mulheres no município é cerca de 14% menor do que a média de salário dos homens, e essa diferença chega a 40%, dependendo do bairro em que você mora, né? E aí é isso, a ideia é um chamado à ação para pensar essa cidade a partir de objetivos de médio e longo prazo, né? Sempre atuando de maneira integrada.
Então, aqui tem, enfim, um sumário, vou passar, os 3 eixos que eu mencionei, que tem as propostas, né? Então, o primeiro eixo que fala de oportunidades, fala de trabalho, renda, sustentabilidade também, porque não adianta a gente falar aqui de criar empregos simplesmente, vamos aumentar a quantidade, sei lá, de indústrias em São Paulo. A gente sabe que isso, hoje em dia, é muito complexo, ainda que, enfim, nada contra o aumento industrial, mas a gente sabe que é difícil, não interessa tanto para as indústrias estarem na cidade, né, no espaço urbano, é muito mais complicado para elas, mas também porque tem uma questão de sustentabilidade, né, de você tentar desenvolver uma economia que não seja tão predadora, vamos dizer assim, do meio ambiente, né, você tentar construir uma economia baseada também em critérios de sustentabilidade, de combate às mudanças climáticas, etc. Isso seria o eixo 1. O eixo 2 chama Cuidar e Educar, ele vai dialogar muito com questões de saúde, educação, assistência social, primeira infância, então são as políticas sociais mais clássicas, vamos dizer assim, né? E o eixo 3 fala de conviver e aproximar, então vai falar muito de mobilidade, de desenvolvimento local, de uso de espaços públicos, né? Então, enfim, são esses 3 eixos que a gente organizou para distribuir aí as 50 metas de referência, né? E aí faz aquela apresentação que eu já falei anteriormente, então, em relação ao diálogo que isso tem com a Agenda 2030 das Nações Unidas, as premissas a partir das quais essas metas foram construídas, então depois vocês podem ler aqui com calma, para a gente conseguir chegar aqui nas metas de fato, né, nos conteúdos. Essa tabela é basicamente aquela tabela que também eu já apresentei, com as 4 etapas do projeto, e aí, enfim, finalmente chegando aqui nas metas de referência, como elas foram construídas. Então é importante entender também, né, essas metas não são simplesmente da nossa cabeça, elas são fruto de reuniões com grupos de trabalho, com coalizões que a gente participa, né, da sociedade civil, para definir quais seriam as grandes problemáticas de cada um dos 10 temas, né, daqueles temas de saúde, educação, assistência social. A gente partiu desses temas e depois agregou eles em outros eixos, né. Depois um diagnóstico e análise dos planos municipais já aprovados, para resgatar aquilo que já tem de legislação municipal para implementar isso, né? Então, depois, consultas com técnicos em temáticas específicas, identificação de pontos de partida e dados para monitorar essas metas. Então, vocês vão ver que toda meta ela tem uma fonte de informação, ela é numericamente mensurável, então dá para a gente monitorar o andamento dessas metas, e depois a elaboração, a redação ali, né, dessas metas de referência, com parceiros de sociedade civil, das universidades, e essa síntese para 2030 e 2024, que é o período aqui, 2024, da próxima gestão, né. Então, o primeiro eixo, né, a gente está chamando de criar oportunidades e construir nova economia. Então, ele trata aqui de promover a integração dos ativos locais e criativos da cidade para a geração de trabalho e renda, com foco em tecnologia e sustentabilidade, descentralizando e estimulando o desenvolvimento local e valorizando a população. Então, esse eixo dialoga com várias desigualdades estruturais, então dialoga com a distribuição desigual, né, dos empregos e da renda em São Paulo. Então, tem bairros, por exemplo, que concentram, se você comparar a taxa de emprego por morador entre Cidade Tiradentes e Barra Funda, tem uma diferença de 247 vezes menos empregos em Cidade Tiradentes, se for pensar assim, né, pensando por habitante, a taxa de emprego para cada 10 habitantes. Isso varia 247 vezes dentro da cidade de São Paulo. O salário, né, de uma pessoa negra é cerca de 35% inferior ao salário de alguém da população não negra, né? Então você tem essa diferença evidente aí também, fruto do racismo e de várias questões que geram essa desigualdade na cidade de São Paulo. Então, ainda dentro desse eixo, você tem também falando de sustentabilidade, de desigualdades ambientais, né? Você tem aqui que 13% das moradias que estão na subprefeitura do Boi-Mirim, na Zona Sul, elas estão em risco geológico. Então, se São Paulo, né, tem 105 mil moradias localizadas em áreas de risco geológico,
cerca de pelo menos 13 mil, um pouco mais que isso, estão localizadas só na subprefeitura do Embu-Mirim. Né? Então, você entende quem é que está mais vulnerável à questão ambiental na cidade de São Paulo, olhando para esse dado. E a terceira desigualdade que a gente apontou aqui é aquela questão que eu falei do orçamento regionalizado, né? Então, só 9% do gasto proposto pela prefeitura para esse ano de 2020, a gente tem como saber onde ele vai ser implantado, só 9%. Então, é bastante importante que os vereadores estejam mobilizados em torno desse tema. A Câmara Municipal é fundamental para fazer essa pressão em torno da regionalização do orçamento e para que o município se adeque também a essa necessidade, né? Então, aqui, finalmente, a gente tem as metas, né? Então, aqui nesse primeiro eixo, a gente tem um conjunto de 17 metas, né? Então, a primeira delas não tem exatamente uma ordem aqui, uma vai ser mais importante que a outra, mas, enfim, a primeira ela é exatamente reduzir a desigualdade na oferta de empregos entre as áreas centrais e as periferias da cidade. A segunda já fala de garantir maiores investimentos nas regiões mais vulneráveis. E por aí vai. Então, diminuir as diferenças salariais entre negros e não negros, entre homens e mulheres da cidade de São Paulo. E depois de passar por essa lista, a gente tem aqui um quadrinho que especifica e aprofunda cada meta. Né? Aquilo que eu falei, a meta não é só uma redação, uma frase da nossa cabeça, ou uma frase sem referencial, sem dados para elas que elas estejam embasadas. Elas estão embasadas em dados. Então, essa meta que eu falei, né, de reduzir a desigualdade na oferta de emprego entre as áreas centrais e as periferias da cidade. Atualmente, a gente tem essa diferença de 247 vezes. Tem aqui ponto de partida, fala que entre o melhor e o pior distrito, em número de empregos, você tem 247 vezes de diferença. Né? E aqui tem a fonte, né, do cálculo, a base de cálculo, e você tem essa meta, né, para 2030, diminuir pela metade a desigualdade. Né? Então, reduzir essa diferença entre o melhor e o pior, pelo menos, vamos dizer assim, deixando no máximo 120 vezes, o que ainda é um absurdo, claro, mas, enfim, é um esforço, não é uma coisa fácil de fazer de uma hora para outra, você inverter, né, onde está o emprego na cidade, mas reduzir isso pela metade, pelo menos, até 2030, e até 2024, a gente sabe que, né, começar esse processo é mais difícil, depois isso gera economias ali que facilitam, mas começar, e se a gente conseguir até 2024 diminuir em 20% essa desigualdade entre o melhor e o pior distrito da cidade, a gente já vai ter avançado bastante. Então, isso é um exemplo de meta muito concreta que fala de redução de desigualdade, né, entre regiões da cidade e fala de melhoria da qualidade de vida, porque fala de você ter mais empregos nas periferias, a pessoa poder trabalhar perto de casa, isso dialoga também com a questão ambiental, com a questão da mobilidade. Então, dentro de cada uma dessas metas, e aí depois acho que a gente pode aprofundar esses exemplos, mas também vocês fiquem à vontade, mas cada uma dessas metas, ela dialoga, na verdade, com vários temas, né? Então, como eu falei, falar de centralização e de redução de desigualdade na oferta de empregos também é falar de mobilidade, de qualidade de vida, de desenvolvimento local, enfim, é um conjunto de coisas que estão relacionadas a uma meta tão específica como parece, né? Obviamente, eu não vou passar pelas 50 metas uma a uma, vou tentar passar aqui pelo menos algumas por eixo, para a gente ter mais tempo para dialogar, eventuais perguntas, e vocês irem vendo o que chama atenção também, né? Então, aqui fala de maiores investimentos, né, em relação às regiões mais vulneráveis. Então, fala dos planos de ação quadrienais participativos, né, que é uma proposta de fazer com que os territórios periféricos eles consigam ter uma priorização na distribuição do orçamento. Então, você tem aqui uma diferença, né? Se para 2030 a meta é elaborar os planos de ação quadrienais, né, já com orçamento próprio para cada uma dessas regiões, pelo menos até 2024, a gente quer pelo menos fazer com que esses planos sejam elaborados para todas as subprefeituras e esses planos, né, sejam articulados aos demais instrumentos de planejamento. Atualmente, a gente tem o plano diretor, não sei se todo mundo conhece bem a legislação urbanística,
mas você tem o plano diretor que determina ali o sentido de crescimento da cidade, quais são as áreas que a cidade deve crescer ou deve proteger, mas você não tem, você tem o plano regional, que é um plano um pouco genérico, mas que estabelece algumas diretrizes urbanísticas para cada subprefeitura, mas você não tem um plano de ação local, né? Você não consegue enxergar, por exemplo, o que o programa de metas faz em cada território, né? Então, a ideia é fazer isso até 2024. Pelo menos até 2024 você ter um plano e até 2030 você ter, inclusive, um orçamento próprio para cada subprefeitura. Então, isso não é tão trivial, isso tem que ser parte de um compromisso das candidaturas que queiram atuar, de fato, com olhar para os territórios, né? Então, é isso. Depois a gente pode aprofundar e qualquer dúvida vocês podem falar. Então, diminuir as diferenças salariais entre negros e não negros e entre homens e mulheres. Então, a gente tem, né, garantir que essa diferença não seja maior do que 15% até 2030 e até 2024 tentar trabalhar, né, para que essa diferença comece a se reduzir, né? Se hoje é de 35%, que até 2024 isso reduz aí pelo menos para 28%, que seria uma queda de aproximadamente 20%, e a diferença entre homens e mulheres, que varia bastante, atualmente chega a 40% em algumas regiões, não seja maior do que 16%, né? O número geral é de 18%, então seria uma queda menor, nesse caso seria uma queda só de cerca de 2%, aparentemente, mas tem que também entender o que o município tem de ingerência nesse tema. Então, não é tão simples assim, talvez até a questão dos empregos, da distribuição dos empregos por critérios raciais ainda seja, não é bem critérios raciais, desculpa a expressão equivocada, mas como é que eu vou dizer? A questão de você fazer com que melhorar o rendimento da população negra talvez seja mais fácil do que diminuir a desigualdade, por exemplo, entre o rendimento entre homens e mulheres, né, por uma questão de você estimular ações afirmativas ali em torno do desenvolvimento das populações, das regiões em que tem maior população negra, por exemplo. Né? É mais fácil você enxergar onde tem maior população negra no município de São Paulo do que enxergar a diferença grande entre homens e mulheres. A distribuição de população entre homens e mulheres na cidade é muito parecida. Então, por isso que o impacto da ação municipal é menor nesse caso. A questão da renda básica, que é um tema que está sendo discutido em nível nacional, e o município também tem um papel dentro disso. Então, tem aqui essa proposta, né, também, que fala a ser financiada por mecanismos progressivos de tributação, que significa o quê? Significa você ter impostos que incidem mais sobre o consumo ou sobre o rendimento das famílias mais ricas. Né? Não é exatamente o que a reforma tributária atual está sinalizando, né? Mas a ideia é de que o município atue nesse sentido também. Se o governo federal não está fazendo isso, que o município possa, e principalmente São Paulo, né? Eu acabei não falando isso na abertura, mas São Paulo é um município muito grande, com muitos recursos, apesar da crise, de todo esse cenário que a gente está vendo de dificuldade, que está se iniciando, mas São Paulo, querendo ou não, é um município mais rico do país, né? Então, tem condições de ser inovador em algumas políticas, né? Se tem um município que pode ousar, vamos dizer assim, é São Paulo, né? Então, por isso que tem esse papel de liderança, inclusive, e pode ser protagonista nessa questão da renda básica. E aí, enfim, então vou passando aqui por outros temas, então fala de incentivar empregos em setores de economia criativa, né, de maior intensidade tecnológica e de conhecimento, requalificar profissionais de setores, né, que são aqueles mais ameaçados pela substituição por máquinas, então o município pode também ter um papel de fortalecer certos setores econômicos que estão ameaçados, né, nesse sentido. Questão da conexão com a internet, que foi crítica agora, né, está sendo ainda crítica na pandemia, então o acesso ainda é muito precário à internet na cidade de São Paulo, e isso, enfim, né, também isso melhora a qualidade da educação, isso tem efeitos do ponto de vista do empreendedorismo, permite que as pessoas
consigam fazer negócios e estabeleçam conexões com outros lugares do Brasil e do mundo, por aí vai. Então, aqui tem as 17 metas desse primeiro eixo, fala também de questão de sustentabilidade, como eu falei, fala de compostagem, fala de tratamento dos resíduos domésticos, dos resíduos domésticos, né, do lixo, fala de saneamento, das áreas de preservação permanente, e por aí vai, enfim. Então, e aí, por último, tem aquela questão da regionalização do orçamento público, né, que é você saber exatamente quanto a prefeitura está gastando em cada região. E a meta é que isso, pelo menos até 2024, você tenha no mínimo 30% disso, e que até 2030, 100% do gasto municipal seja regionalizado. O segundo eixo, cuidar e educar, é o eixo que traz o maior número de metas. Então, ele tem aqui as problemáticas, né, como eu falei, da questão da segurança, que por mais que o município não seja aquele que tem a atribuição de cuidar da polícia, né, mas ele tem a Guarda Civil Metropolitana, como exemplo, mas mesmo assim ele também tem outras ações que têm impacto direto sobre a questão da segurança pública, né? Por exemplo, não vou poder me alongar muito, mas a gente tem um estudo até do Sou da Paz, do Instituto Sou da Paz, que aponta que o município ele é o responsável pelas políticas de jovens em conflito com a lei. Então, os jovens que estão em medida socioeducativa, né, que estão ali na Fundação Casa, ou que são condenados ali pela justiça, são sancionados pela justiça por alguma infração que eles cometeram, quem faz esse acompanhamento, né, se eles estão indo na escola, se eles estão fazendo ali o que determinou a justiça, é o município. E esse é um dos piores serviços do município de São Paulo, assim, é um dos serviços mais desorganizados. E tem uma taxa altíssima de reincidência dos jovens, né? Acho que todo mundo sabe, enfim, que o adolescente infrator ali, quando ele comete um delito, muitas vezes ele cai na reincidência, né? É muito comum, tem um índice altíssimo, e muito disso por conta da falta de acompanhamento que esse jovem tem ao ser sancionado pela justiça. Então, o município tem um papel muito importante nisso, e isso é prevenção de violência, obviamente, né? Então, isso é um exemplo do que o município pode atuar na área de segurança, entre outros pontos. Fala também da questão da primeira infância, né, desenvolvimento integral da criança, fala da gravidez na adolescência, tem um índice altíssimo, por exemplo, na região de Marcilac, lá no extremo sul da cidade. Então, 19% das crianças nascidas em Marcilac são filhos de mães adolescentes, enquanto em Moema esse percentual é de 0,4, né? Então, para você ver essa diferença entre as diferentes regiões da cidade, né? A questão do desempenho escolar também tem uma diferença muito grande, né? A questão racial aqui mais uma vez aparecendo. Então, é isso, enfim, depois vocês olham aqui com mais atenção essas problemáticas, veem o que chama a atenção de vocês, e aqui tem as metas, né? Então, nesse eixo cuidar e educar, a primeira meta diz respeito à questão da gravidez na adolescência, então fala de redução, fala da redução das desigualdades no desempenho escolar, saúde da família, violência contra a mulher, centro de reabilitação, então fala que dialoga com a pauta da inclusão dos deficientes, das pessoas com deficiência física, e por aí vai. Então, é o eixo com maior número de metas, né? Então, vamos passar aqui mais ou menos para vocês verem os dados, né? Então, até 2030, a proposta é reduzir em 50% a taxa de gravidez na adolescência, e até 2024, fazer com que esse percentual seja reduzido em pelo menos 20%. Né? Então, como vocês estão vendo, não tem ações diretas aqui, eu acho que seria um nível de detalhamento até, não vou dizer autoritário, mas eu acho que cabe a quem está na gestão pública também ter ali a discricionariedade, né, a liberdade para propor as ações da maneira que lhe convier. Então, enfim, um programa que pode ser apresentado, pode ter uma relação com a escola, pode ter uma estratégia em relação às menores que estão trabalhando, que não estão trabalhando, enfim, tem várias maneiras de você articular as ações em torno de cada um desses temas. A gente não chega aqui nesse documento nisso, a gente até pretende sinalizar isso no documento final do projeto até o final do ano,
e a gente tem um compromisso de trazer, de compartilhar isso com vocês quando tiver, mas o que a gente está trazendo aqui são metas de referência e temas estruturais, vamos dizer assim, das desigualdades em São Paulo, né? São temas que têm as maiores, vamos dizer assim, desigualdades na cidade de São Paulo. Então, a gravidez na adolescência é um desses temas. A desigualdade no desempenho escolar entre os diversos grupos sociais também é um tema muito importante, né? A questão do IDEB, e aqui tem um indicador da Fundação Tite Setúbal que chama IDEA, que fala disso e mostra a desigualdade também em nível territorial, como que os diferentes grupos sociais têm desempenho ali nas provas de avaliação da educação. A questão da saúde da família, então, mais do que nunca também, o tema da saúde, da atenção básica, da saúde da família, ele deve ser valorizado, né? Então, a gente está falando muito do SUS, eu acho que tem também um compromisso muito importante que os próximos gestores, na verdade, né, que todos os gestores públicos deveriam ter com o SUS, e esse tema da saúde da família no sentido da prevenção de doenças, né? Não só do tratamento, mas também da prevenção, ele é muito, muito, muito determinante, né? E a gente tem um percentual atualmente de cobertura disso em São Paulo só de 38%. Então a gente espera alcançar pelo menos 70% até 2030 e até 2024 fazer com que 50% da população da cidade de São Paulo tenha atendimento pela estratégia de saúde da família, que é aquela coisa do agente comunitário de saúde, né, que faz as visitas e que acompanha ali a saúde das pessoas e não só a doença, né? Tem muito isso. A questão da redução da violência contra a mulher também, o município tem um papel importante nesse sentido, vários exemplos de ação em torno desse tema. Os centros especializados de reabilitação para deficiente físico, tem a questão das escolas, né, com os piores resultados no IDEB, então tem aqui, enfim, um número de escolas, né, que apresentam esse baixo desempenho no IDEB, garantir aqui o número adequado, né, de alunos por professor, isso também é um tema, e tem uma tabela aqui, que é a tabela de referência do Plano Municipal de Educação, a questão das medidas socioeducativas que eu falei, priorizando as medidas em meio aberto e não a internação. A internação muitas vezes eleva o percentual de jovens que vêm a reincidir. Então, falar muito de saúde, educação, primeira infância, nesse eixo, tem também a questão de redução das mortes no trânsito, né? Então, cuidar não é só, a gente fala, né, de cuidar e educar, né, o nome desse eixo. Então, cuidar não é só acompanhar as crianças na educação e na saúde, mas também é ter uma cidade que cuide das crianças, né? Esse é o lema do Plano Municipal de Primeira Infância, né? Que é construir uma cidade educadora. Então, o trânsito também é um lugar de educação e é um lugar de muita violência atualmente. Então, a ideia é reduzir o número de mortes no trânsito também. E por aí vai. Então, implementar territórios educadores, uma série de estratégias aqui que vocês podem olhar com mais calma, mas que muitas vezes que o município não tem o protagonismo, como nesse caso, reduzir os crimes patrimoniais violentos. A gente pensa logo em polícia militar, mas é isso, o município ele também pode agir em torno do tema da segurança de diversas maneiras, né? A gente vai fazer depois do lançamento alguns eventos online que vão discutir cada um desses eixos separadamente. Então já deixo aqui o convite também para vocês, depois a gente vai mandar essa comunicação para a discussão aprofundada de cada um dos eixos, e aí pode ficar mais claro. Então, eu vou tentar finalizar aqui em 3 minutinhos esse último eixo, que fala de conviver e aproximar, que dialoga muito com mobilidade, com desenvolvimento local. Então, fala que busca garantia do direito a uma cidade integrada, em que se possa morar com dignidade e transitar livremente, com possibilidades de uso de diversos modais, entendendo a diversidade de demandas por moradia e possibilitando o acesso a equipamentos culturais e serviços. Então, enfim, não vou entrar aqui nos temas das desigualdades desse eixo, mas fala de habitação, a questão das favelas, fala da ausência de infraestrutura, né, para mobilidade, tanto transporte coletivo, quanto modalidades ativas, que são chamadas, né, transporte a pé ou por bicicleta. Então, aqui fala do tempo médio, né, em quanto tempo médio de deslocamento
para o morador de cidade de Tiradentes é de 88 minutos, para quem mora em Pinheiros, esse tempo é de 44 minutos. Tempo médio de deslocamento, trabalho ou estudo, né? Então tem uma diferença aqui de metade, que tem impacto direto sobre a qualidade de vida. E também um dos números mais impressionantes, que é fruto do mapa da desigualdade, é que enquanto 23 distritos da cidade não possuem nenhum equipamento municipal de cultura, e aí cultura também é um tema que está muito nesse eixo 3, só o Butantã concentra 29 equipamentos culturais municipais. Então, a gente não quer que o Butantã tenha menos, mas a gente quer que 23 distritos da cidade possuam pelo menos um equipamento. Atualmente eles não têm nenhum. Então, dos 96 distritos, 23 deles não têm nenhum equipamento de cultura. E aí, enfim, a lista das metas, que eu não vou poder passar aqui, mas esse eixo é mais curto. Mas aí é isso, fala de moradia, e aí, mais uma vez, é um tema muito importante para essa questão da pandemia, do isolamento social, do distanciamento e tal. A acessibilidade universal de calçadas, redução do tempo de deslocamento, né, para a população, zerar o número de distritos sem equipamento municipal de cultura. Atualmente a gente tem 23 municípios, 23 distritos que não tem nenhum equipamento municipal de cultura, equipamento público de cultura, na verdade. O privilégio do transporte coletivo em detrimento do individual, a questão das bicicletas, né, possibilitar o deslocamento, incentivar o uso das bicicletas. A gente sabe que as pessoas, para isso, precisam também trabalhar ou estudar mais perto de casa, para que elas possam usar a bicicleta. Não dá para falar para quem mora na cidade de Tiradentes e trabalha em Pinheiros para usar a bicicleta todo dia, né? Então, a ideia é criar estímulos também para que essa pessoa consiga se deslocar de bicicleta numa região, fazer as suas coisas numa região que ela consiga alcançar também de bicicleta, né? Não é tão trivial assim. Mas, enfim, a questão do déficit habitacional, então, tem o papel do Estado em provisão habitacional, em ter políticas de provisão habitacional, questão da população em situação de rua, áreas de risco, fomento a projetos culturais, isso tudo tem a ver com conviver e aproximar, que é o nome desse eixo. Né? Então, convivência, obviamente, tem muito a ver com cultura, e com essa última meta que fala de ocupação de espaços públicos. Né? Então, estimular e aumentar o número de autorizações que a prefeitura emite para esse tipo de evento em área pública, e até 2030 aumentar em 100% esse número de autorizações. Então, essas são algumas das metas, são as metas, na verdade, que a gente para essa discussão. E aí é isso, Paulo, vou passar para você e pedir desculpas aí se foi muito longa a apresentação. Muito obrigado, Igor. Você foi preciso aqui, cara. Então, quase que um inglês, né? Enfim. Eu quero agradecer, em nome da Fundação e do PDT, de modo geral, pela sua apresentação, e os outros companheiros e companheiras que estão construindo conosco aqui podem depois confirmar a minha impressão, mas a impressão que eu tive é que, mesmo sem ter lido esse trabalho que vocês fizeram, é possível perceber que o documento que a gente está produzindo como plano de governo tem um diálogo com essa questão da, né, e com esses temas transversais que você tão bem apresenta. A gente já agradece antecipadamente, se você puder compartilhar com todos nós, não só com a gente que é da Fundação, mas com todo mundo aqui do partido. Sim. Possa ler, e eu tenho insistido numa certa ideia, que é o papel que esses encontros têm enquanto formação, né? E acho que todos nós aprendemos aqui. E essa riqueza de informações e dados, e mais do que isso, é a sistematização desses dados, né? Porque muitas vezes, quem trabalha com pesquisa sabe disso, as informações estão disponíveis, mas nem sempre estão sistematizadas, e isso dá uma riqueza nessa leitura impressionante, né? Mas eu não quero me alongar muito, não. A gente está aqui para ouvir mais você. E eu tenho 3 perguntas aqui. Aliás, eu tenho mais, mas eu vou falar pelo menos as primeiras 4 questões que eu tenho. Tem alguns comentários que eu quero citar aqui também, que o pessoal foi fazendo pelo chat. E, havendo tempo, a gente faz mais uma rodada, tá bom? Então, eu vou passar aqui. A primeira pergunta
Na verdade, é do nosso companheiro que está aqui inscrito como Portal de Aruanda, Marcelo Gutierrez. Ele está perguntando se teria como ter acesso a uma listagem de investimentos da subprefeitura da região de Cidade Ademar, Jardim Miriam e Vila Clara, tá? Depois, a Érica Monteiro, quero mandar um beijo para a Érica aqui, está sempre participando, né, Érica? A Érica, ela está dizendo o seguinte, né, que ela pensa que a desigualdade tem uma relação direta com o índice de analfabetismo, né? E aí ela está perguntando se existe, então, um estudo paralelo que aponte esse índice educacional, tá? Então, se haveria algum outro estudo para a gente pensar essa questão do nível de escolaridade, especificamente, como um dado para a desigualdade, tá? E uma outra pergunta que achei bastante interessante, a pergunta da Marília. A Marília diz o seguinte, ó, sobre a meta de diminuir a diferença salarial entre negros e não negros, e entre homens e mulheres, como é que isso seria? Seria através de incentivos fiscais ou teria outra forma de combater essa desigualdade? Né? Pergunta muito boa que a Marília mandou. E, por fim, uma do Carlos Cardoso, que ele diz o seguinte, dentro desse projeto de desenvolvimento regional, existe algum mapeamento sobre as reais necessidades de cada região em um plano de ação específico? Então, essas seriam as 4 primeiras questões, Igor, e depois a gente comenta, cita alguns comentários. Eu também tenho uma outra perguntinha, e talvez acho que o Neto também tem, o Alessandro, não sei. Havendo tempo, a gente pergunta. Beleza, obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo que fez comentários e perguntas aí. Começando pela última, sobre a necessidade de cada região, eu acho que isso é muito. Atualmente, o que a gente tem em cada subprefeitura são os conselhos participativos, né? Só que esses conselhos têm sido muito esvaziados. Então, na última eleição, sobrou vaga. Então, teve conselho participativo que não conseguiu nem completar ali o número de vagas que ele tinha, porque são espaços que foram sendo reduzidos em importância, né, nas últimas gestões. Então, principalmente, na verdade, na última gestão. Exatamente porque as subprefeituras passaram a controlar muito menos recursos, a ter muito menor autonomia. Então, as pessoas simplesmente não querem participar de um espaço que não consegue sugerir nada, não consegue dar caminhos para a gestão pública, né? Mas, a princípio, quem poderia fazer esse diálogo mais direto da demanda local é via conselho participativo. A gente, como eu falei lá no começo, tem uma intenção de propor o plano de ação quadrienal como uma forma de escuta da população e de fazer com que a prefeitura pense a partir do território, né? Então, isso pode ser um compromisso da gestão pública, né? Atualmente não existe, isso não é explícito, não é explicitado e nem é uma realidade por parte da prefeitura, mas poderia ser, as necessidades territoriais poderiam ser sistematizadas pela prefeitura, sim, mas atualmente a gente não tem muito isso. O que a gente tem, pelo menos pela rede Nossa São Paulo, é essa fotografia da desigualdade na cidade. Então, você tem diferentes indicadores que variam ali por distrito, né? Gravidez na adolescência, a idade média a morrer, a questão da educação, número de dias que você demora para conseguir uma vaga em creche, enfim. Tem mais de 40 indicadores ali no mapa da desigualdade, que eu também vou mandar o link para vocês depois. Mas é isso. Então, o diálogo territorial ele é uma aspiração, na verdade, da sociedade civil de que isso seja ampliado. E eu acho que vocês estão, né, estão se candidatando talvez para fortalecer essa relação com os territórios e tentar transformar isso dentro da gestão pública. Sobre as formas de combater a questão da desigualdade salarial, não é nada assim trivial. Acho que tem vários caminhos possíveis. Mas, como eu falei no começo, né, para você diminuir a diferença salarial entre a população negra, por exemplo, e a população não negra, um caminho que você pode pensar também passa diretamente pelo território, né? Então, tem um mapa, lá no mapa da desigualdade, você tem um mapa da cidade de São Paulo que mostra quais os distritos que concentram a maior parte da população negra do município, né? Então, salvo engano, Jardim Ângela é um dos distritos que tem a maior concentração, maior diferença entre população negra e não negra, né? Tem maior percentual ali de população negra.
Então, você pensar a partir desses territórios, como que você faz para estimular que as pessoas dali consigam ter uma educação melhor, consigam ser, consigam vaga de trabalho, aqueles que já têm, por exemplo, um nível superior, que a gente sabe que ainda tem uma correlação importante, né, entre quem tem o diploma de nível superior ainda ganha um pouco a mais, consegue ter uma média salarial um pouco melhor. Então, você tem esse caminho de focar em alguns territórios que têm um elevado percentual, por exemplo, de população negra, e, como consequência, menores salários, tentar fazer com que a população daquela região, por exemplo, consiga acessar empregos melhores, né? Seja alocando quem já tem a formação, ou seja, melhorando a educação média da população, aumentando a educação média da população. Então, você passa por diferentes ações. Acho que tem um incentivo fiscal, mas tem também a questão da educação, que é uma relação clássica que se faz entre educação e salário, mas também tem outras questões que você pode melhorar. Você pode ter um plano de desenvolvimento local que aproveite as potencialidades do território. Então, sei lá, grosso modo, né, pensando no Jardim Ângela. Pô, o Jardim Ângela está relativamente próximo de uma das regiões mais ricas da cidade, que é a região da Berrini, por conta dos escritórios. Você tem ali um polo industrial em Santo Amaro importante. Então, você tem diálogos, né, daquele território com outras regiões da cidade que podem facilitar essa redistribuição dos recursos. Então, estou dando um exemplo aqui muito específico, mas eu acho que o caminho, pelo menos para a gente, passa muito por esse olhar para os territórios. Então, você entender onde estão as maiores desigualdades e focar ações a partir desses territórios. A segunda questão, que é a terceira que eu vou responder aqui, era sobre a desigualdade e o índice de analfabetismo. Tem uma sugestão ali diretamente em relação à demanda, né, a questão do analfabetismo, de eliminação do analfabetismo. Tem uma dificuldade de dados em relação a isso, porque é uma população que não está na escola, né, por definição. Então, você não tem dados sobre essa população. Você tem isso só no censo. O último censo, a gente sabe, é de 2010, e esse ano, em 2020, seria feito o censo. Então, a gente teria dados muito atualizados e que conseguem pegar a realidade no nível do distrito ou até da quadra da pessoa. Mas a gente sabe que o censo passou para o ano que vem. Então, a partir do ano que vem, a gente vai ter uma atualização da população analfabeta, por exemplo, e vai poder, sim, planejar ações específicas para essas regiões e para essa população. Eu acho que o que você fala vai exatamente no mesmo sentido do que eu estava falando, da relação entre educação e rendimentos, né? Então, claro, quem é analfabeto, muito provavelmente tem ainda que a gente saiba que tem gente muito bem sucedida do ponto de vista financeiro que pode ser analfabeta, mas é uma exceção, né? A gente sabe que a maioria das pessoas ainda tem muita dificuldade do ponto de vista da renda quando é analfabeta. E a primeira pergunta, que era em relação à listagem de investimentos nessa subprefeitura, acabou de sair uma lista mesmo de valores que cada subprefeitura teve para investimentos em pequenas obras, e a gente viu que teve uma concentração bastante grande em algumas subprefeituras ligadas a alguns vereadores específicos da Câmara, né? Principalmente, enfim, alguns comentários falam muito das regiões que o Milton Leite atua, por exemplo. Então, que tem um vereador muito importante do ponto de vista político, da articulação da gestão ali do Bruno Covas, e de várias outras gestões, é um vereador bastante importante ali na Câmara, mas que algumas áreas ali da Zona Sul, que ele tem uma atuação, não só ele, acho que outros vereadores também atuam nessas regiões, mas que tiveram um orçamento muito maior do que outras subprefeituras. Teria que tentar resgatar, e depois também você pode me enviar um e-mail, vou deixar meu e-mail aqui com o Paulo, vou mandar aqui no chat também, mas podem mandar eventuais outras dúvidas, a gente pode tentar ajudar de alguma maneira a vocês obter essas informações. Mandei aqui, ó, igor@cidadessustentáveis. É isso, Paulo, eu acho. Perfeito, Igor. Nosso presidente, Antônio Neto, questões? Não, eu inclusive, enquanto ele falou agora, respondendo as questões, eu entrei no site Rede São Paulo, né, para dar uma olhadinha lá. Tem muita informação lá para todo mundo. Eu, por exemplo, peguei a questão dentro das campanhas, quando você entra lá, você pode pegar a questão
infantil, educação infantil, e você abre, inclusive, todo o projeto da prefeitura, como é que ela está olhando, aquelas coisas todas. Eu acho que essa pergunta que ele respondeu aí, que pode perguntar a ele, quando falou dos investimentos, mais grana orçamentárias por esses vereadores que têm mais atuação próxima da prefeitura, tem importância dentro da Câmara, caso estou muito leite, que talvez possa fazer um cruzamento, não sei se é possível, das granas que forem para o que foram feitas efetivamente, porque eu sei que ainda continua bastante carente aquela área que ele atua e fortemente. Não sei se o dinheiro de investimento que foi para lá foi para aquilo que precisava ter ido, ou se foi para favorecer isto ou aquele outro tipo de obra ou ação lá dentro. Não sei se como é que se melhorou a escola, se melhorou a creche, se melhorou o saneamento básico, como é que foi essa distribuição para você poder fazer uma crítica talvez bastante construtiva em cima desse momento. Mas adorei o material. Eu acho que ele aponta os problemas, né? Tipo assim, as metas, e algumas delas, inclusive, mostra com possibilidades de ação para você poder cumprir essas metas. Bastante instigadora para quem tem interesse e compromisso de assumir a prefeitura. Eu acho que, e todas linkadas com objetivos do milênio, que é aquela questão lá dos 17 pontos da ONU, sustentáveis, que é muito importante. Mas o site, viu, Paulo, talvez ele possa colocar o site e a gente botar para todo mundo, quem quiser. Tem muito material, muita informação nesse site. Eu creio que vale a pena também, e parabenizar mais uma vez. Esse é um trabalho bonito, né? Um trabalho bastante interessante. Dá informação que a gente não imaginava. Né? A gente empiricamente intuía, mas não agora você tem os dados. Quando a gente falava, a gente pegou, acho que no mapa da desigualdade, que a gente pegou aquela questão da mortalidade, né? O 80 a idade média ao morrer, talvez, né? Isso, né? A idade para morrer que a gente viu foi naquele mapa da desigualdade que a gente viu isso. Isso é uma coisa que assusta quando você vê regiões mais nobres, e lá no Jardim Ângela, por exemplo, 57, são coisas que assustam. E depois a média da cidade caindo em 68, toda a nossa tese contra a reforma da Previdência, que jogou para 72 anos a aposentadoria, quer dizer, significa que, na média, em São Paulo, ninguém se aposentará nos próximos 35 anos, perfeito? Que, aliás, 40 anos. Né? Parabéns, obrigado, Igor. Obrigado, Antônio Neto. Muito bem. Diga Alessandro, quer dar uma palavrinha? Claro, né, Paulo? Senão eu vou deixar sem câmera aqui para facilitar. Não, deixa eu ver se consegue funcionar aqui, mas começa a cair. Primeiro, agradecer o Igor de novo, parceiraço nosso. Eu acho que o PDT ele tem se colocado de uma forma muito aberta para conversar com a sociedade civil, porque uma coisa nós temos certeza, a gente não sabe tudo. A gente milita, está dentro do partido, tentando construir uma corrente de pensamento, uma corrente de militância, e eu acho que o que está fazendo diferença é de que a gente tem essa certeza, que a gente precisa aprender demais. Então, quando a gente tem todo esse movimento da sociedade civil organizada, a nossa São Paulo, que já tem sido referência para nós, do ponto de vista de pesquisa, de identificação dos estudos, e de ver todo esse empenho, toda essa dedicação que vocês conseguiram construir, é uma satisfação enorme, uma honra a gente poder contar com essa apresentação especial, com esse carinho, com essa atenção que vocês têm dado para nós, né, de nos ensinar a chegar a alguns dados, a estudar junto, a tentar não ter a solução dos problemas do mundo, é simplesmente pegar aquilo que já está pronto, que já está de certa forma, elaborado, e tentar adaptar a nossa militância e a nossa construção. Então, eu acho que essa é a ideia, né, de a gente... Eu entendo que é óbvio, um partido político, ele almeja o poder, ele almeja chegar para mudar algumas coisas, e dentro do nosso princípio está isso, de poder dialogar e poder contar
não só com a militância, com a atuação, com expertise, com tudo que já foi construído por vocês no decorrer desses anos, né, e também tentar ousar junto com vocês na construção dessa São Paulo, dessa cidade que a gente quer. Eu acho que muito bacana o que vocês estão propondo, né, tá num norte, até de algumas coisas que a gente já vem discutindo, quando a gente fala em internet, por exemplo, a gente está num desafio enorme em discussão com o PSB, de como que a gente consegue universalizar a internet em São Paulo de forma gratuita, pegando cases, estudos de outras cidades, de outros locais, para você levar a internet para todo mundo. Eu acho que você foi muito bacana quando você colocou a questão da desigualdade salarial, porque a gente sabe que vai entrar num processo, nós estamos num processo de aumento da desigualdade, de aumento da pobreza, então, às vezes, acaba diminuindo a diferença salarial entre negros e brancos, entre mulheres e homens, através da redução do salário dos brancos. A gente quer aumentar o salário das pessoas negras, das mulheres, e não reduzir de forma a achatar esse dado para que ele fique igual lá embaixo. A gente quer transformar igual lá em cima. Então, essa questão da educação, do acesso, da construção de uma rede de oportunidades é muito bacana. Eu só tenho aqui a agradecer, parabenizar a apresentação. Espero que em breve, quando vocês lançarem, a gente possa usufruir, pegar mais ainda elementos desse estudo, né, dividir, absorver isso como proposta das nossas candidaturas, da nossa ideia. Então, Paulão, Igor, Neto, a gente está aí, foi muito boa e parabéns. Para nós é mais uma aula aí fantástica. Maravilha, Lê. Obrigado. Igor, a gente já praticamente caminhando ao final, eu queria só deixar duas questõezinhas aqui, se você puder responder para a gente, porque eu acho que, na verdade, essas não são respostas comuns, isso que eu estou provocando você pensar. Na verdade, é uma grande mensagem para cada pré-candidato e cada pré-candidato aqui sobre essa responsabilidade que é uma legislatura numa cidade como São Paulo, com os problemas que tem, enfim, com as possibilidades que tem, né? Porque muitas vezes a gente olha o problema e esquece da gente pensar que há condições, sim, da gente enfrentá-los, né? Seja com orçamento, com estrutura técnica, profissional, enfim. Porém, há limitações também. Então, as duas perguntas em uma, ou seja, que forma essa mensagem, é a seguinte. Primeiro, o que você diria para todos esses pré-candidatos e pré-candidatas que estão aqui com a gente agora, como uma certa observação para que as ações dele ou dela possam contribuir para essas 50 metas? O que um vereador pode fazer para contribuir para que essas 50 metas aconteçam, né? É claro que nós sabemos aqui que, às vezes, as pessoas têm uma bandeira ou outra um pouco mais latente, porém, todos têm interesse nessas 50 metas, com certeza. Essa é uma pergunta. A segunda, que tem a ver com a primeira, é o seguinte: nós estamos pensando em meta, mas a gente tem que pensar no processo através do qual a gente alcança essa meta. A minha pergunta é, quando vocês fizeram esse estudo, vocês estão considerando apenas o erário público municipal, né, ou recurso público municipal, ou não? Vocês estão pensando também apoios da iniciativa privada, do Estado, do governo federal? Porque sabemos que não é fácil, né? Mesmo que a gente esteja falando em não erradicar algumas questões, mas apenas diminuir a desigualdade, nós sabemos que mesmo essa diminuição é um desafio. Então, eu queria que você comentasse esses dois pontos e a gente fosse encaminhando aí para suas considerações finais. Legal, Paulo. Na verdade, a gente sabe que o município não vive só de recursos próprios, né? Eu acho que tem outras fontes que são bastante importantes para investir, principalmente para investimento no município, que vem da iniciativa privada, mas não são
exatamente doações, né? São contribuições compulsórias que você arrecada junto à iniciativa privada para constituir fundos, por exemplo. Então, um dos fundos mais importantes para investimento na cidade é o Fundurb, por exemplo, né? Então, o Fundo de Desenvolvimento Urbano, ele tem crescido muito o Fundurb, o volume de recursos que o Fundurb tem reunido é muito alto, porque ele reúne os recursos que são pagos principalmente pela capital imobiliário, pelas construtoras, ao construir mais do que é o permitido pela legislação em determinado bairro. Então, por exemplo, né, na verdade não é mais do que a legislação permite, né, senão seria ilegalidade e não se deveria pagar. Mas você tem, não vou entrar nas tecnicalidades, mas, por exemplo, aqui ao longo da linha do metrô, que são os eixos que tem transporte, você pode construir até, sei lá, 3 ou 4 vezes o tamanho do terreno. Mas você pode construir a mais se você pagar X reais por metro quadrado construído. Então, interessa para as construtoras construir o máximo possível. Então, quando você vê esses prédios de mais de, sei lá, 20 andares, 30 andares às vezes, ou mais do que isso, muito provavelmente esses prédios estão pagando recursos para o Fundurb, né? A construtora pagou. E esse é um fundo bastante importante para investimento. Então, ou seja, uma fonte de arrecadação que não é só o orçamento municipal, os impostos arrecadados do cidadão, mas ele também conta diretamente com recursos que vêm da iniciativa privada de um jeito absolutamente transparente, né? Então, não é um recurso que a empresa paga ali por trás para a prefeitura, enfim, não é um financiamento para um projeto que a empresa quer fazer. Vai para o fundo e a prefeitura que escolhe onde esse dinheiro vai ser alocado. E aí a ideia é que cada vez mais os cidadãos possam participar dessa decisão também. Então, além dos fundos, que vem bastante recurso da iniciativa privada, você tem, obviamente, recursos federais, por exemplo, o Fundeb, que coincidentemente ou não também chama fundo, que é um dinheiro que o governo federal centraliza, né, para a educação, e se não fosse o Fundeb, a gente sabe que milhares de municípios do país não conseguiriam pagar os seus professores. Em São Paulo, o Fundeb vai para certas coisas na educação específicas. Ele não é usado para salário de professor, mas ele é usado para várias coisas estruturantes da educação municipal. Então, por exemplo, não sei se é esse o caso em São Paulo, mas pode ser usado para transporte, pode ser usado para merenda, pode ser usado para uniforme, para uma série de coisas. Então, com certeza, para a gente conseguir alcançar essas metas de referência, é importante, sim, você ter recursos do governo federal, da União, e recursos do governo da arrecadação estadual também. Então, o ICMS, o IPVA, são recursos que o governo estadual centraliza a arrecadação, mas que o município tem um percentual ali que é fundamental para conseguir realizar suas políticas, né? Então, acho que tem, sim, dinheiro que tem que vir da iniciativa privada, mas também tem que ter dinheiro que vem de outras instâncias supramunicipais, né? O governo do estado ou da União. E de modo mais geral, acho que para os pré-candidatos aqui que estão acompanhando essa discussão, eu acho que o legislativo ele tem sido muito apagado nessa última gestão principalmente, ele tem sido praticamente para carimbar aquilo que a gestão pública tem decidido. Então, mesmo que às vezes, se você não tem a maioria, né, você tem que fazer barulho, você tem que jogar a opinião pública ali a favor dos cidadãos, né? Não é a seu favor, mas é a favor daquilo que você está vendo que é considerado injustiça social, por exemplo. Então, tanto é que nas pesquisas numa pesquisa grande que a gente faz e que está disponível no nosso site, que eu mandei ali no chat, aponta que a Câmara Municipal é uma das instituições de menor confiança das pessoas em São Paulo. Então, é um desafio você estar numa instituição assim, mas, ao mesmo tempo, a sua responsabilidade ela é ainda maior, porque você tem que não só trabalhar ordinariamente, mas você tem que reverter uma opinião pública que está te criticando, que não confia nessa instituição. Então, e o papel é absolutamente central, né? O meu cargo, que é assessor de mobilização, é muito lidar às vezes, com gabinetes de vereadores de diferentes partidos, ou de cobrar a gestão municipal de determinados resultados em relação às secretarias. A gente está em diálogo com muitos órgãos públicos, vamos dizer assim, ali na região de São Paulo também.
Então, faz toda a diferença quando você tem um vereador realmente, ou uma vereadora, comprometido com alguns objetivos para a cidade. Assim, faz muita diferença e a postura é muito, enfim, muito diferente mesmo entre os diferentes partidos e os diferentes vereadores. Então, eu acho que ter esse compromisso com a cidade, né? E se você vem de um determinado bairro e sua base eleitoral está naquele bairro, não é que você tem que olhar para aquele bairro de maneira isolada. Você tem que entender, eu acho, as demandas daquela região em que você mora, dialogando como que essa região se insere na cidade. Acho que essa consciência é bastante importante de ter, né? Ou se você atua num tema específico da educação, por exemplo, é importante entender o diálogo da educação com os outros segmentos e de como que isso se fortalece ao dialogar com outras questões também. Então, acho que é basicamente, né, não ficar isolado, não achar que o mandato tem paredes de ferro ali, pelo contrário, acho que tem que ser tudo muito transparente e isso te dá credibilidade, e isso te dá aliados, né? Vai te dar críticas também, mas as críticas você pode estar de porta aberta ou fechada, elas vão aparecer de qualquer jeito, mas quanto mais transparência você tem, acho que você consegue mais aliados para trabalhar junto. E é isso que a gente espera também da Regional, por parte da Regional São Paulo, estar junto aí com a bancada de vocês também para avançar nesse sentido que a gente está apresentando aqui. Muito bom, Igor. Muito bom mesmo. Quero mais uma vez agradecer você, em nome da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, em nome do PDT, agradecer demais essa aula que você deu para a gente aqui. Está sempre convidado a voltar, sempre que puder. Eu sei que esse ano ainda tem o lançamento do mapa da desigualdade em São Paulo, né? E fica aqui já de antemão esse convite, né, para que a gente continue esse debate permanentemente. Quero agradecer demais, agradecer a todas as companheiras e companheiros que ficaram com a gente até agora. A gente sempre está com uma média excelente aqui, batendo entre 25 até 40, a gente chegou até 44 pessoas já. Então, não hoje, mas outro dia a gente chegou. Hoje bateu acho que 35. Mas está ótimo. Às vezes tem mais gente aqui do que muita aula minha. Então, isso é muito bom. E é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Neto, quer dar um tchau para a gente? Dou um tchau para a gente. Prazer. Mais uma vez, parabéns aos companheiros que estiveram prestigiando essa coisa aqui. Isso são informações e dados muito importantes para a campanha de cada um. É conhecimento, é informação. E isso tem sido muito bem catalisado pela Fundação. O Paulo tem feito um trabalho fantástico com todos os companheiros da Fundação para trazer a vocês e a nós, né? Porque eu também estou me apropriando de informações aqui. Eu estou feito uma esponja, né? Porque eu sei que daqui a pouco se der tudo certo, vai ter um debate de vices. Você precisa ter como enfrentar essas feras que estão por aí o tempo todo e, ao mesmo tempo, para poder ajudar a montagem do plano de governo PSD, PDT para a capital de São Paulo. Obrigado mais uma vez, Diego. Obrigado, Paulinho. Obrigado a vocês pela oportunidade aí também. Todos vocês, parabéns aí, viu? Andrezão, um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, gente. Abraço a todos. Feliz André pelo aniversário. Feliz aniversário. Parabéns a todos. Parabéns, gente. Obrigado, Igor. Valeu, gente. Valeu, Igor. Valeu, parabéns, Paulo. Parabéns.